Meus amados irmãos, nós estamos de quarta-feira usando uma revista, sobre alguns temas, uma revista que tem como tema geral os segredos da comunhão cristã. E por que eu estou citando isso para vocês nesse momento? Porque é muito importante nós sabermos que nós não ou nunca vamos crescer espiritualmente da forma que Deus quer, longe da comunhão do corpo de Cristo. E eu não quero colocar aqui comunhão do corpo de Cristo apenas quando nós estamos nesse ambiente aqui de igreja, mas também nesse ambiente. A comunhão do corpo de Cristo é a comunhão dessas pessoas que estão espalhadas em qualquer lugar. Dito isso, tem bênçãos de Deus para aqueles que têm comunhão na igreja, porque é ordem do Senhor estarmos em um local reunidos, poderia ser aqui, ou poderia ser numa caverna, ou em qualquer outro lugar, reunidos para adorar somente ao Senhor. E como a gente tem falado muito sobre maturidade, crescimento espiritual, é impossível nós, se fôssemos colocar em níveis, é difícil colocar assim, mas é impossível nós crescermos da forma que Deus quer, longe da comunhão e longe da igreja. Você pode crescer espiritualmente onde você quiser? Claro que pode. Você pode ser edificado se você viver um cristianismo isolado? É claro que pode, mas não da forma que Deus quer. Você vai deixar de crescer, deixar de ser abençoado na comunhão do corpo, na edificação do corpo. E é muito importante essa lição por causa disso. Porque apesar de nós já estarmos trabalhando isso há um tempo, eu acho que aqui, até dentro da igreja, isso é bem estabelecido, cresce o número de pessoas desigrejadas e que acham que podem tocar a sua vida cristã longe de uma congregação, ou que a Bíblia chama da congregação dos santos, dessa comunhão ou desse ajuntamento também da igreja. Lembrando que não pense em sentido de igreja como essa construção, mas sim o ajuntamento de pessoas que são feitas em grupos pequenos, semanais, grupos de homens, mulheres, etc. Só que eu quero afirmar e reafirmar que é impossível nós crescermos da forma que Deus quer, vivendo um cristianismo isolado, ou um cristianismo... Até nem existe isso, eu falaria um cristianismo individual. Nem existe cristianismo individual, para falar a verdade. Não existe isso. Não, é impossível isso. Até a gente sempre costuma falar, eu sou igreja do Senhor. Não, eu não sou igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Nós, eu e você, somos igreja do Senhor. Uma parte dela, obviamente. Mas eu, sozinho, não sou igreja do Senhor. Não sou. A gente não pode ficar repetindo essas coisas, porque dá a entender. Se eu sou igreja do Senhor, eu sozinho sou igreja, então eu posso ficar somente na minha casa e crescer espiritualmente. Não pode, é impossível. Impossível. A não ser, casos bem isolados mesmo, que eles não estão nem sozinhos, de países em extrema perseguição, ainda eles dão um jeito de se encontrar. É uma coisa muito... fenomenal isso, nas catacumbas, em cavernas, em locais, em cultos de 10 horas seguidas, que cada um tem que chegar no horário, porque geralmente isso tem a ver com o governo local, perseguir cristãos, porque ninguém pode denunciar, então cada um vai chegando no horário, e todos ainda participam de um culto, e crescem nesse culto. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem toda a facilidade do mundo aqui. Toda a facilidade. Aqui ainda nem se fala, tudo perto. Tudo perto.
Hoje a facilidade do carro, alguma coisa assim. E eu sei que é cansativo. Eu sei que às vezes o dia está cansativo para você, para todo mundo tá. Para todo mundo tá. O dia era cansativo até para o Senhor Jesus, que diz que ele dormia, descansava. E pode olhar, quando a Bíblia fala o Senhor Jesus dormiu, por exemplo, no barco, pode olhar o que ele fez no dia inteiro anterior, ele não parou, cansado fisicamente, descansando, mas mesmo assim, vamos continuar, por quê? Porque isso é importante para nós. Dito isso, Romanos 14, 19, o texto de hoje, depois tem mais um texto, mas eu leio mais para frente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também os da edificação de uns para com os outros. Isso daqui é maravilhoso. Quarta-feira após quarta-feira, nós estamos estudando o que a Bíblia denomina, ou na teologia se denomina, mandamentos mútuos. Ou seja, algo que Deus manda para os seus seguidores, que Deus manda os seus seguidores fazerem um pelo outro. Eu tenho que fazer pelo meu próximo e meu próximo deve fazer por mim. Mostrando, obviamente, esse crescimento que tem que se dar em conjunto. E esse mandamento que o texto de Romanos está falando é o mandamento da edificação. Eu creio que ninguém tem dificuldade de pensar o que significa edificação. Alguém que ajuda uma outra pessoa a crescer. Ele, com suas habilidades, com intencionalidade, usando aquilo que Deus deu, ele chega em outra pessoa e através de um processo, e quando eu digo processo, pode ser encontros, pode ser conversas intencionais, através disso, isso vai edificar a outra pessoa. Isso é muito importante, porque isso tem muito a ver, esse mandamento do Senhor tem muito ou tudo a ver com as nossas conversas informais. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Basicamente, não que o culto seja isso, mas basicamente, quando você está escutando uma mensagem, só tem uma pessoa falando, a partir de princípios de Deus, etc, etc, etc. Você está até respondendo aí, está amém, glória a Deus, concordando ou discordando do que o pregador está falando, mas quando você está conversando, duas pessoas estão jogando o que tem em seus corações. E a Bíblia está falando que esse mandamento é para que nessas conversas ou em todas as pessoas possam se edificar umas às outras. Isso quer dizer que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente tem se alimentado. Porque o que a gente tem se alimentado diretamente, espiritualmente falando, vai ser o que a gente vai jogar em nossas conversas, essas conversas informais. E esse mandamento fala muito disso. Muito disso. Porque Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não se conforma com os cristãos ficarem imaturos para sempre. O autor usa até aqui, ó. Ele não se conforma com a eterna infância de muitos cristãos. O Senhor da igreja deseja que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Isso envolve muitas nossas conversas, meus irmãos. Muitas nossas conversas quando a gente sai do culto, quando a gente chega. Isso não tem a ver com pessoas bitoladas.
mas pessoas que conversam coisas saudáveis. Como às vezes, quando eu encontrava meus primos, era muito mais novo, e a gente ficava conversando bobagens, e minha avó falava: para de conversa fiada, molecada. Vai conversar trem que presta. É basicamente isso. É basicamente isso. É basicamente isso. Sabe, quando a gente tem conversas, às vezes, como hoje foi perguntado, a pregação de domingo, que bênção, que bênção. Porque às vezes a gente simplesmente sai do culto e com todo o respeito, isso não tem, sabe, não sei, mas parece que nada aconteceu aqui dentro e o nosso assunto do corredor para fora já é o futebol, sei lá, o que é outra coisa. Óbvio, a gente fala o que está no nosso coração, o que a gente tem pensado o dia inteiro. E não tem nada a ver, ou não tem pecado algum falar sobre essas coisas. Mas só sobre essas coisas tem alguma coisa errada. Só sobre essas coisas. Isso é muito importante para nós sabermos. Porque isso é um mandamento do Senhor. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, esforcemos em promover tudo quando conduz à paz e à edificação mútua. É um processo. É um processo que vai acontecendo. E isso é muito legal, porque isso traz resultados diretos em nossas vidas, na vida do próximo, e, se tratando de uma igreja local aqui da IPJB, traz um resultado direto na vida das pessoas que vêm a esse local. Vêm a esse local. Você fala, mas todo mundo, pastor, que vai em uma igreja não é abençoado? Depende, nessa área depende muito. Depende muito. Depende do que são as conversas nos corredores, as conversas fora. Às vezes são conversas de amargura, às vezes são conversas de fofoca, às vezes são conversas de denegrir a imagem de uma pessoa ou até do líder da igreja. E como minha avó dizia, para com essas conversas. É isso. Você fala, mas é só isso? É só isso. Com o tempo, isso vai trazendo muito crescimento. Muito crescimento. E edificar é bem mais do que simplesmente evitar de prejudicar um irmão. Nós devemos ative positivamente procurar oportunidades para ajudá-lo a crescer e a se desenvolver espiritualmente. Nós usamos muito essa palavra aqui, é ter intencionalidade. É de fato perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida? Eu vou fazer isso, eu vou te dar um presente, um livro. Nossa, eu assisti essa pregação essa semana, eu vou te mandar. Tem um versículo aqui que Deus falou comigo. Num devocional que eu fiz, cara, eu queria compartilhar com você. E mesmo se a outra pessoa nem liga para isso, não tem problema. O problema é dela. Mas é ser ativo nisso. Ativo, para abençoar, e aí nós podemos contar com a bênção do Senhor nisso, porque Ele vai agir através de nós para a honra e glória dEle mesmo. Nós precisamos nos edificar, ou edificar-nos mutuamente, edificar uns aos outros para fazermos a vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, pegando esses textos de edificação, ela fala, mas como eu posso fazer isso, além das conversas? Através do ensino, através do ânimo, através de louvores mesmo, louvores no sentido de música, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, ou usar, 1 de Pedro 4, 10 e 11, usar qualquer dom espiritual relacionado com o falar para a edificação do próximo. Perceba que
tudo isso está falando aqui de ações intencionais. Intencionais. Olha aí, 1 de Pedro, fale de acordo com a palavra de Deus. Faça na força de Deus. Perceba que tudo isso Deus já falou para a gente fazer. Deus já está falando para a gente fazer. É só obedecer ao Senhor, basicamente. Eu sei que tem muitos irmãos de coração limpo ao Senhor, que às vezes esperam e falam: pastor, ó, nessa mensagem Deus tocou meu coração, eu quero servir em tal área na igreja. Eu sei disso. Mas eu quero te falar com todo amor que não precisa disso. Porque a ordem já está dada. Nós não precisamos sentir no coração algo que já é mandamento. É só obedecer. Eu sei, eu já fiz isso também. Às vezes num culto, a gente está seco igual um deserto, e Deus inunda o nosso coração e fala: nossa, eu vou voltar. Legal. Mas está aqui os mandamentos, é só obedecer. O extraordinário de Deus talvez se dê muito mais no ordinário, normal, cotidiano da nossa vida. Isso já é extraordinário. Às vezes, muitos problemas da igreja moderna brasileira é que a gente sempre busca o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus, enquanto o extraordinário de Deus é viver a normalidade também em obediência. Nós falávamos sobre isso nessa semana. Como que, é óbvio que também isso faz parte da história da redenção, mas como que histórias de grandes mudanças nos chamam a atenção. É por isso que os testemunhos bombam dentro da igreja. Só que bênção escutar pessoas, muitas pessoas, que sequer têm a oportunidade de testemunhar em igrejas, que falam assim: pô, eu nasci na igreja, vivi a vida toda assim, sabe? Dentro ali, não fui uma pessoa que, entre aspas, fui para o mundão. Eu sempre vivi aqui, eu sempre fui aqui, sempre vivi minha vida normal ou extraordinária dentro da igreja e nunca saí. Louvado seja o Senhor por isso. É extraordinário. Isso também é extraordinário. A gente precisa buscar ver o Senhor em todas as ações, e são ações simples, de ensino, de ânimo, de cânticos espirituais, de usar todos os seus dons para servir as pessoas, servir a igreja. Eu me lembro quando a gente estava no início, uma coisa bem aparentemente não boba, que um irmão fez no Excel a nossa planilha de missões. Rapaz, quanto facilitou aquilo. Vocês sabem, a gente tem nossas ofertas aqui, as ofertas são por porcentagens, né? 10% para cá, 15% para lá. Aí ele fez a planilha, é só colocar o valor lá, já vai tudo separadinho, assim. Nossa, como facilitou. Eu fazia conta antes. Tudo bem, é fácil fazer conta? Sim, é fácil fazer. Não é tão difícil, você tem dificuldade, tem calculadora, está tudo tranquilo. Mas como facilitou essa planilha que a gente usa até hoje, por sinal? A pessoa serviu com uma habilidade que Deus deu para ela, ajudar no processo da igreja. Uma coisa que a gente fazia, sei lá, até 10 minutos, agora é feita em 10 segundos. É só colocar lá, está tudo pronto. Às vezes a gente pensa que só servir na igreja é servir, sei lá, cantar, vir aqui na frente. Não é. Não é. Tem pessoas que se afundam por querer aparecer na igreja. Porque acham que o chamado delas é ser um destaque na frente da igreja. Irmãos. Às vezes isso é o atestado de óbito de algumas pessoas. Mas nós temos que servir uns aos outros. E já, na mesma ideia, né, de edificação uns com os outros,
de servir, edificar, servir, o segundo mandamento que o texto nos diz hoje é o de ensino. Colossenses 3,16, por gentileza. Colossenses 3,16. Louvado seja o Senhor. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Eu vou falar olha só que coisa interessante desse texto aqui. É um assunto exegético, digamos assim. Esse texto está falando, olha só, que o ensino se dá através dos louvores. Nós estudamos na nossa aula isso. Esse texto está falando que o ensino, eu poderia colocar aqui uma parte do ensino, se dá através de louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Como é colocado na língua portuguesa, a gente tem dificuldade de compreender isso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ali tem a forma que você vai fazer isso. É basicamente isso. O mandamento é: instruí-vos e aconselhai-vos. Como? Um ao outro. Como? Em sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esse texto está ensinando também que o ensino se dá através do louvor e das músicas. Interessante esse texto dizer isso, porque eu tenho a impressão, não sei se deveria ser assim, com todo respeito, mas que a maioria dos evangélicos de hoje tem sua teologia formada pelas músicas. E falo assim porque existem excelentes músicas. Pode ver que muitas vezes nós perguntamos ou citamos algum versículo para as pessoas e a pessoa lembra por causa que canta em alguma música. Às vezes fala até o versículo errado, porque na música o autor tem que adaptar para dar o ritmo, lá não sei o nome exato daquilo, para poder cantar. E não estou falando que isso é totalmente descartável. Estou falando que isso é benéfico e ao mesmo tempo perigoso. Porque olha o poder que uma música tem. E isso, eu falo que não é descartável, porque eu não quero aqui criticar apenas, mas questionar do porquê nós não estamos compondo. Nós não precisamos descartar isso. Está na palavra. Por que nós não investimos mais em composição de músicas bíblicas boas? Eu já falei, todo mundo sabe aqui. É um sonho nosso quando a gente começar a cantar algumas músicas de pessoas feitas daqui dentro. Imagina, o irmão falar: olha, eu fiz essa música, uma inspiração, o Espírito Santo me conduziu. Pastor, eu li esse salmo, eu escrevi essa música, Deus me deu esse dom. Cara, vamos cantar aqui, que bênção, é uma música boa, vamos cantar, que bênção. Deus levantando pessoas para adorá-lo em comunidade. E é muito interessante esse mandamento de ensino. Ensinar o irmão é mostrar e explicar a ele os princípios da palavra. Novamente, o mandamento nos orienta ou nos direciona a procurarmos oportunidades de ensinar com base na palavra. Por isso que ele vai começar: habite ricamente em vós a palavra, porque você sempre vai ensinar o que você tem se alimentado.
Se você tem se alimentado da palavra, você ensina a palavra. Se você tem se alimentado de vídeos da internet, você vai ensinar o que está escrito nesses vídeos. Você vai pegar conceitos desses vídeos e transmitir às pessoas. Se você tem escutado músicas o dia todo, isso vai entrando na sua mente de uma forma que você vai transmitir esses conceitos das músicas em suas conversas. Isso tem um poder de influência muito grande. Aquilo que você se alimenta. Perceba, a Bíblia fala até de dom de ensino, mas o ensino serve para todas as pessoas. Por quê? Volto a falar o que eu falei no início. Esses mandamentos aqui têm muito a ver com as nossas conversas informais. Muito a ver. Muito a ver. Irmãos, fala a verdade. O quanto nós somos edificados ou arrebentados em nossas conversas informais. Quantas decisões da sua vida já foram influenciadas por mensagens de púlpitos, mas também por conversas que uma pessoa falou. Depois que você me falou isso, cara, depois que você me falou isso, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu comecei a agir diferente. Agora, se adiciona não, mas coloca isso como conversas que edificam. Depois que você falou isso, eu comecei a ler a Bíblia assim, dessa forma, tem dado certo. Depois que você me deu esse toque. Depois que você me falou isso. E a gente precisa do ensino da Bíblia profundo, porque senão isso prejudica pessoas. Prejudica pessoas. Tem pessoas, é tão sério isso, que tem pessoas que lê o texto bíblico de Jesus orando de madrugada e acham que a oração na madrugada é mais poderosa, enquanto a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que você tem que dar o melhor tempo a Deus. E talvez o seu melhor tempo seja a hora que você acorda mesmo. Às vezes você vai se esforçar no momento em que todos estejam dormindo, sim, de madrugada, igual Jesus fazia. Mas às vezes o teu melhor vai ser pós-almoço. Dê o seu melhor para Deus. Quando a sua mente estiver mais livre, quando a sua mente estiver melhor, cabeça no lugar, isso pode ser à noite. Isso pode ser a hora que os filhos vão para a escola e você fala: agora eu respirei. Agora eu tenho um tempo. Agora eu tenho um tempo. Para que eu tenho um tempo? Vai ler a Bíblia. Vai orar, dê esse tempo melhor para Deus, um tempo que ninguém está te atrapalhando. Esse é o conceito, o princípio está nisso. E aí fica irmãos de coração sincero, dormindo, enquanto tem o melhor, está dando o melhor tempo para outras coisas. E você pode orar o que você quiser, fica em paz, mas é o tempo melhor para o Senhor que fala sobre isso. E às vezes, numa conversa informal a gente fala isso. Quando eu aprendi isso foi através de uma conversa informal. Nossa, meu melhor tempo é à noite. Quando parece que está silêncio na rua. Agora eu tenho um tempo para dedicar para Deus. Não é assim que a gente faz com os estudos? Principalmente quem tem um pouco de... não posso escutar barulho, eu tenho que me trancar, eu tenho que reservar um tempo para eu fazer. É isso. Reserve o melhor tempo para Deus. Olha só o que a gente vai aprendendo. E isso vai transformar no bom sentido. É difícil usar essa palavra transformar, né? Essa palavra transformar é meio perigosa. Mas assim... eu acho que é mais bonito e mais saudável usar a palavra reformar. Porque sempre que a gente usa essa palavra transformar, não é na maldade, mas a transformação não é necessariamente uma coisa bíblica. A reforma sim, porque reforma você faz e ela deteriora de novo. Você faz e é assim que é a nossa vida. Por isso que é tão legal
Você pensar no lema da reforma, que é a igreja reformada sempre reformando. Talvez esse seja o melhor termo, mas entenda a transformação como uma mudança ali para melhor, alguma coisa assim, ou uma edificação mesmo. Mas o melhor termo talvez seria reforma, porque é algo que deteriora, reforma novamente, deteriora, e é assim, geralmente, que é a nossa vida, altos e baixos com Deus, altos e baixos com Deus, altos e baixos com Deus, e a gente vai, e Deus vai nos chamando também, e para isso ser melhor para a vida de todo mundo, nós temos que ter esse princípio aqui, ensinem uns aos outros, se esforce, e perceba, talvez aqui, você perguntar, a chave, pastor, a chave do ensinem uns aos outros está na intencionalidade de ensinar? Não está. A chave está no aprofundamento na palavra. Perceba que o texto começa, habite ricamente em vós a palavra de Deus. A chave não está no esforço de falar com outras pessoas. Isso também é importante. Isso é muito importante. Mas a chave disso está em habitar em vós ricamente a palavra de Deus. É responsabilidade nossa. Nós conhecermos cada vez mais a palavra. E isso vem através do tempo, de leituras. Às vezes, de usarmos, sim, Bíblias de estudo, escutarmos pregações sobre texto, isso tudo pode ajudar, mas lembre-se, nada substitui a simples e pura leitura da palavra. Mesmo que você fale, eu não compreendi direito o texto, o Espírito Santo vai nos ajudando e nos iluminando. Por isso a leitura da palavra sempre deve ser feita com dependência e oração. Para falar, Deus, se revele a mim. Se revele através dessa palavra que é santa, essa palavra que entra em qualquer coração. Então, meus amados irmãos, em busca da maturidade que nós temos falado, essa lição é preciosíssima. Preciosíssima. Porque essa maturidade muitas vezes é conquistada nos corredores, em conversas informais, em momentos antes do culto ali que você está conversando, desabafando com um irmão que você não vê há uma semana ali, e você está pedindo oração ou falando de algo que Deus fez por você. Sim, que bênção. Mas perceba o teor das nossas conversas, o que devem ser. Coisas que edificam, coisas que ensinam. E coisas que ensinam o quê? Ensinam sobre a palavra do Senhor. Então nós temos que valorizar essas oportunidades informais, sim. Sim. Como diz aqui, não foi em uma sala de aula que você aprendeu a amarrar os sapatos. Não foi uma sala de aula, possivelmente, que você aprendeu a trocar um pneu. Não foi uma sala de aula, foi vendo pessoas, conversando com pessoas, pedindo auxílios ou apenas observando pessoas fazerem. Então nós temos que valorizar essas oportunidades informais. Mas lembre-se, talvez se eu pudesse terminar com um conselho, eu leria só o início do texto. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Meus irmãos, a palavra é viva e nós dependemos dela. Nós dependemos dela. Para nós obedecermos isso, e mandamento é para ser obedecido, e é pecado quando não obedecemos, para nós obedecermos isso, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Então, se você tem parado de ler a Bíblia, mesmo que seja, falou, pastor, eu vou demorar 20 anos para ler a Bíblia toda, nossa, porque eu leio um versículo por dia, não tem problema.
Não tem problema. Você pode até ler mais. Mas não adianta ler 5 capítulos por dia e não entender nada também, e não parar nem para refletir. Não adianta, não tem sentido algum isso. Até porque tem muitas partes da Bíblia que de fato são difíceis. De fato. É real. Que você vai precisar de ajuda. Mas tem irmãos aqui dispostos a ajudar, com mais experiência. Você pode falar com o líder da igreja, para ajudar a compreender aquele texto. Sempre lembrando que a melhor regra de interpretação é lembrar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Fala, vamos ver, às vezes tem outra parte da Bíblia que fala sobre isso. Aqui ele está citando esse texto, aqui ele está falando disso. E aí tua compreensão vai se abrindo. Não porque o irmão abriu a sua compreensão, mas porque o Espírito Santo já abriu a compreensão do irmão, que usou esse irmão para falar com você. E no fim foi o Espírito Santo que abriu a sua compreensão. Por quê? Porque ele mesmo falou, edifiquem-se, ensinem uns aos outros. Então, no fim, nós temos que buscar ser essa igreja assim. E quando formos, nós vamos falar, louvado seja o Senhor por tudo. Porque se nós fazemos alguma coisa, é porque o Senhor nos permite fazer. Se nós fazemos outras coisas, é porque o Senhor tem nos dado o privilégio de participar dessa redenção que Ele está fazendo, desse ajuntamento que Ele está fazendo do seu povo. E é bênção de Deus quando podemos participar daquilo que o Criador e Redentor desse mundo está fazendo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós, como igreja do Senhor, possamos ser uma igreja que edifica e que ensina uns aos outros. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por tudo e pedimos, Pai, humildemente para que o Senhor nos ajude, Pai, a te obedecer, a obedecer os seus mandamentos. São 2 mandamentos aqui e nós precisamos do Senhor para sermos obedientes, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, até para te honrar nós precisamos do Senhor, Pai. Então, nos orienta. E Deus, que em nome de Jesus, nós não percamos tempo jogando conversa fora. Não percamos tempo vendo coisas, talvez na internet, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos coisas que edificam, que trazem crescimento, que sejam saudáveis. E nos ajuda a sermos essas pessoas também na vida de outras pessoas. Nos ajuda a sermos pessoas que ensinam outras pessoas, mas ensinam o que o Senhor diz. Em nome de Jesus. E Deus, a gente pede muito aqui, é verdade, Deus, mas nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. O Senhor tem agido aqui poderosamente. Não deixa, Deus, a gente se afastar do seu caminho e nos dê humildade, nos dê dependência, ó Deus, a cada dia. Nós precisamos disso porque somos falhos. Somos ovelhas cegas, ó Deus, que se perdem do caminho rapidamente. O Senhor sabe disso. Então nos ajuda, Pai, a cada dia. Nós precisamos da ação do Senhor nas nossas vidas e nessa igreja também. Em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Deus abençoe.